Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? O efeito Jake Paul chegou para ficar. Na noite do último domingo, Whindersson Nunes e Celina Popó Freitas subiram no ringue numa luta que acima de tudo atraiu as atenções de grande parte do Brasil. Só se fala nisso nas últimas 24 horas. Isso é um grande sinal de que essa luta do entretenimento chegou para ficar. Apesar do empate declarado pelos juízes, todo mundo sabe que o Popó ganhou essa luta de forma até bem clara. Não dá nem para comparar a técnica, a velocidade e precisão dos seus golpes comparado com o Gi Nunes. Ele bateu muito mais e puxou o freio de mão quando viu que o Whindersson estava para cair. Mas nem por isso o youtuber perdeu seu mérito. Ele aguentou muita porrada, mostrou coração e saiu da luta com um brilho de herói por ter aguentado 8 rounds saindo na mão com o ex-campeão mundial de boxe. Terminando a luta com o rosto ensanguentado, mas suportando um castigo que, verdade seja dita, a maioria das pessoas não aguentaria. O Whindersson até que foi muito bem dentro da proposta do show, que era um entretenimento. Isso ele e o Popó entregaram, porque a luta foi um sucesso, atraiu muitas atenções, muitos holofotes, muita gente se divertiu e todo mundo saiu ganhando. O Whindersson sai gigante porque aguentou 8 rounds de porrada com um ídolo como o Popó, que até puxou o freio de mão, mas também soltou o braço em diversos momentos da luta, balançando o youtuber. O Popó também ficou bem na fita, porque ele não foi impiedoso de humilhar o rival com nocaute em questão de segundos, não deu molezinha só pra luta parecer difícil e usou sua experiência pra ficar ali no meio termo. Obviamente ele não botou 100% da força nos golpes, mas bateu muito mais pesado do que o esperado e fez a luta ficar mais interessante. Só um cara com a experiência do Popó para conseguir calcular tudo isso direitinho. E nas últimas horas nas redes sociais o Whindersson foi exaltado pela bravura de encarar o desafio e o Popó reverenciado pela lenda que ele é. E o evento bateu boas métricas de audiência. É claro que não dá para fazer vista grossa para a zona que foi a arbitragem. Por 2 vezes o Whindersson cambaleou, sofreu golpes duros que o fizeram ficar semi-inconsciente, quase semi-nocauteado em pé e sem condições de continuar na luta, mas ele acabou salvo diversas vezes pelos assaltos encerrados antes da hora, pela arbitragem que abriu contagem diversas vezes para ele e pelo atendimento médico que permitiu que ele tivesse tempo para se recuperar e aguentar a luta até o final. O próprio Whindersson se mostrou constrangido por algumas vezes durante o combate por perceber que a arbitragem estava empurrando com a barriga e principalmente constrangido com o anúncio oficial do empate depois do baile que ele tomou. Mas de novo, esses detalhes técnicos e faces esportivas que nós que trabalhamos e acompanhamos o mundo das lutas já há bastante tempo notamos, se tornam muito pequenos. A gente acaba desvalorizando isso quando entende que se tratou de uma luta do entretenimento. Foi um show de entretenimento e quando a gente entende isso, a gente desvaloriza a parte esportiva. Tetracampeão mundial, Popó não precisa provar nada a ninguém. Lutar com um youtuber pode até ser visto como se diminuir pela maioria das pessoas. Por outro lado, é uma baita jogada de marketing. O ícone do esporte brasileiro ligou sua imagem ao fenômeno da internet que acumula um público de mais de 120 milhões de pessoas somando youtuber, Twitter e Instagram. Para vocês terem uma ideia, o baiano tinha cerca de 600 mil seguidores no Instagram antes da luta. Ao final do combate, o Whindersson pediu que as pessoas o seguissem na internet e, como resultado, em menos de 24 horas a lenda já tinha ganhado mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. O que o Whindersson fez foi usar seu poder midiático para poder realizar seu sonho, e ele realizou, e ele despejou parte do seu sucesso no Popó, que embora tenha sido um gigante do esporte brasileiro, ainda é muito pouco conhecido ou valorizado pela nova geração. Envolver um cara como o Whindersson Nunes numa luta de boxe significa atrair as atenções, atrair os holofotes, atrair o interesse público de pessoas que estão fora da nossa bolha do mundo das lutas. É muito mais gente consumindo e procurando saber informações sobre esse esporte. Com celebridades na plateia que iam de Fabrício Verdun, Vanderlei Silva, Paulo Borrachinha e o campeão do UFC Charles do Bronx, a Caio Castro e GK, Whindersson e Popó foram um sucesso de audiência e interesse público, com o comediante Tiro Lipa atuando como announcer e Bruce Buffer do evento e show do Wesley Safadão nos intervalos. Não fica dúvida de que trata-se de um show de entretenimento e não de um evento de boxe em sua essência. E exatamente por isso, logo de cara a gente já precisa entender que pela proposta do show, a luta do Whindersson e do Popó vai marcar o início de uma nova era no Brasil. E o curioso é que depois de se enfrentarem numa luta de boxe e atraírem as atenções do Brasil inteiro, os dois fizeram depois do combate um desafio muito mais sensato. O Popó desafiou o atleta em atividade e ex-campeão do UFC José Aldo e o Whindersson Nunes desafiou o youtuber americano Logan Paul, que inclusive enfrentou Floyd Mayweather na temporada passada e já aceitou o desafio do brasileiro no Twitter. Não tenham dúvidas, veremos outros eventos com a mesma proposta, com
a mesma estrutura no futuro. O desafio agora vai ser reunir duas personalidades, um fenômeno do esporte e um fenômeno do entretenimento. Não é fácil casar esse tipo de luta, não é simplesmente chamar o Minotauro para enfrentar o Casimiro ou o Anderson Silva para enfrentar o Felipe Neto. Não é assim, não é qualquer um que embarca nessa. Por outro lado, eu tenho certeza de que mais celebridades vão se interessar em participar dessa experiência de lutar boxe e mais lutadores ou ex-lutadores vão se interessar e pisar no mesmo ringue do que influenciadores digitais, porque de novo, é algo interessante para todo mundo dentro dessa proposta do entretenimento. Não adianta confundir isso com o lado esportivo. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da luta entre o Whindersson Nunes e Popó e o que vocês acham que vai acontecer com o futuro depois dessa luta do entretenimento que nós vimos no último domingo. Comenta aí.